Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos para mais um Conectado, gente. Estamos aqui para mais um episódio e o episódio de hoje é sobre um tema que eu gosto muito, é sobre um tema muito legal e muito importante para a nossa vida, mas infelizmente também muito pouco falado às vezes nas igrejas, beleza? Aproveita que você já chegou aqui, você já está ouvindo o nosso podcast, compartilha esse podcast, você está ouvindo a gente no YouTube, se você escuta a gente pela rádio web da Escola Internacional, se você está nos ouvindo pelo Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma digital, compartilhe a gente. Manda para alguém que você conhece, para um irmão seu, um amigo, alguém que precisa saber o que a gente vai estar falando aqui hoje à noite. Então, compartilha a gente aí, compartilha porque hoje está muito legal. Beleza, gente? E pessoal, a gente vai conversar hoje sobre discipulado. Se você ainda não tinha visto isso, eu já tinha liberado lá no Instagram do Conectados qual seria o tema dessa semana. E, gente, discipulado é um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar sobre discipulado porque é algo muito importante na nossa vida e é algo que, graças a Deus, eu posso viver. Eu sou discipulado, eu discipulo pessoas e essa é a missão do Senhor para a nossa vida. Então agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre discipulado e responder algumas perguntas que ficam na nossa mente. Mas galera, quando a gente fala em discipulado, a gente precisa primeiro definir o que é que a gente está falando. E, num certo sentido, pessoal, tudo que a gente faz como igreja é sobre ser discípulo e fazer discípulo. Quando a gente canta no louvor, quando a gente ora, quando a gente ouve, quando a gente prega a palavra de Deus, quando o nosso alvo é a edificação dos nossos irmãos, nós estamos fazendo coisas sobre ser e fazer discípulos. Mas quando a gente fala aqui nesse episódio sobre discipulado, a gente tem uma coisa mais específica em mente. A gente está falando sobre um relacionamento individual de encorajamento intencional e treinamento de discípulos. Então, o que a gente está falando aqui é sobre discipulado como o ato de você se tornar mais parecido com Jesus, mas também discipulado como o relacionamento com outras pessoas, visando ajudar elas a se parecerem mais com Jesus. Então, galera, isso é discipulado. Discipulado é você se tornar mais parecido com Jesus e você ajudar outros a se parecerem também com eles. E a gente vai ver isso em diversos textos das Escrituras, onde nós vemos a necessidade de ensinarmos uns aos outros. Mas um que chama bastante atenção é o texto da Grande Comissão. Lá em Mateus, no capítulo 28, quando Jesus vai ser levado aos céus, ele nos dá uma missão. Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco até o fim dos séculos. E, gente, Jesus deixa para a gente uma missão clara. A gente deve fazer discípulos. Logo, fazer discípulos está intimamente ligado ao nosso chamado como cristãos. Deus nos chamou para a sua glória e para a expansão do seu reino. Como cristãos, nós somos chamados a discipular. E tem um texto muito massa também que vai falar para a gente sobre discipulado, sobre como Jesus entendia isso, galera. E Jesus fala para a gente acompanhar uns aos outros quando ele fala lá em João 15:12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas, gente, o que é que esse versículo aqui tem a ver com o discipulado? A maneira como Jesus amava seus discípulos, o relacionamento que ele tinha com seus discípulos, era um relacionamento intencional, com propósito, um relacionamento de humildade, de alegria, um relacionamento comum, gente. E a gente vai entender que todas essas coisas que estão aqui, elas fazem parte do que é discipulado. Intencional, porque Jesus fala pra gente que ele nos chamou com um propósito. Se você for ver João 15:16, ele vai falar, não fosseis vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Galera, Jesus ele não simplesmente esbarrou nos discípulos, na galera lá que estava pescando na Galileia, chegou lá em Pedro, Tiago, João, achou legal e tudo mais. Não. Ele escolheu eles, ele tomou a iniciativa
de chamar outros a caminharem junto com ele. Então, a primeira coisa que a gente entende, galera, é que discipulado é intencional. Discipulado não é uma coisa passiva que você simplesmente espera acontecer. Mas, semelhante a Jesus Cristo, nós somos chamados a intencionalmente ajudar nossos irmãos a se parecerem com Jesus e chamar outros a seguirem o Mestre. Então, a gente primeiro entende que discipulado é uma coisa intencional. Eu intencionalmente vou me dedicar a ajudar meus irmãos a se parecerem com o Senhor. Eu intencionalmente vou tentar fazer novos discípulos. A segunda coisa, galera, que a gente tem que entender também sobre discipulado é que discipulado é uma coisa com propósito. E Jesus fala isso também lá em João 15, ele vai dizer: e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Gente, o discipulado de Jesus com os seus discípulos não era simplesmente intencional. Ele não simplesmente chamou os discípulos para seguirem e disse: não, tá bom, agora que eu tomei a iniciativa, pronto, vocês se virem aí e escolhem propósito. Não, galera. É interessante que Jesus dá um propósito para mim e para você. Jesus dá um propósito para os seus discípulos. E o propósito dele é que nós frutifiquemos. Então o que é que a gente entende? Que o discipulado, ele visa o amadurecimento. O discipulado, ele tem como foco o crescimento do meu irmão e o meu crescimento. Então por que eu faço discípulos? Para que eu possa ajudar meu irmão a frutificar, a dar frutos. E o que é frutificar se não parecer com Jesus? Então, essas são algumas coisas interessantes da gente ver sobre discipulado, galera. Mas um outro aspecto interessante, gente, sobre o que é discipulado, é que discipulado, ele é um relacionamento comum. Discipulado devia ser o normal da caminhada cristã. Eu e você, discipulado pra gente deveria ser uma coisa normal. Caminhar junto com os irmãos, o estar perto deles, o andar do lado, o compartilhar as lutas, tudo isso devia ser pra gente algo normal. Isso devia ser algo comum. Mas acontece que muitas vezes a gente tem esquecido o que é discipulado. Muitas vezes a gente tem esquecido da importância disso, a gente tem esquecido que discipulado é um mandamento. E a gente tem deixado de praticar, deixado de cultivar nas nossas igrejas e na nossa vida uma cultura de discipulado. Hoje em dia, por exemplo, não é difícil você encontrar na igreja pessoas que não são acompanhadas. Você perguntar para uma pessoa, velho, quem te discipula? A pessoa fala, não, velho, eu vou para um PG, tem 20 pessoas no meu PG. Mas você pergunta, ei, velho, mas quem é que tá caminhando junto com você? Quem é que tá com esse vida na vida com você? E a maioria das pessoas não tem, gente. Então, não é difícil a gente encontrar pessoas que não sejam acompanhadas, discipuladas. Mas a grande questão, pessoal, é que quando a gente olha para os mandamentos que a gente tem para a igreja, todos eles envolvem esse caminhar junto. Eu quero ver aqui 3 textos específicos com vocês que vão falar exatamente sobre isso, sobre a importância desse caminhar junto. O primeiro texto está lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 13, que vai dizer assim: exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que é que o autor aos Hebreus está querendo falar para a gente sobre discipulado? Primeira coisa, que é uma coisa recíproca, galera. Ele não disse, mestres, exortem os discípulos. Não, ele disse, exortem-se mutuamente. Gente, discipulado é uma via de mão dupla. Você não só é discipulado, você também é chamado para discipular. Você não é só exortado, você é chamado a exortar. Então a gente vê que essa relação de discipulado, ela é mútua e ela tem um propósito. E qual é o propósito? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Galera, desde que o mundo é mundo, desde que Adão e Eva pecaram, a gente tem um coração inclinado para o pecado. A gente tem um coração que é naturalmente pecador, é naturalmente mau, é naturalmente endurecido. Então, por que a gente precisa dos nossos irmãos? Porque a gente precisa do discipulado para a gente caminhar junto, para que nós não cedamos ao
a dureza do nosso coração, para que ele não seja cego pelo engano do pecado. Outro texto muito interessante está lá em Romanos, no capítulo 12, verso 10, vai dizer assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Galera, discipulado também tem a ver com amor. Sabe por que você deve procurar saber como é que está o seu irmão? Sabe por que você deve estimular ele? Sabe por que você deve caminhar com ele? Porque a gente deve sempre amar nosso irmão. Paulo aqui está exortando a gente a colocar os outros à frente de nós. E como é que eu expresso esse amor pelo meu irmão? Buscando o bem dele. E que bem é esse? Buscando fazer com que meu irmão se pareça cada dia mais com Cristo. Discipulado, ele tem a ver com amor, ele tem a ver com propósito. E por fim, eu queria ver com vocês um texto que está em 1 Tessalonicenses 5,11, que vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Gente, mais uma vez aqui, a gente vê um mandamento recíproco. Paulo está dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. O que é que isso quer dizer? É de um para o outro. Galera, muitas vezes na nossa mente a gente tem uma cultura de que discipulado é algo só do pastor, ou só do seminarista, ou só do presbítero. Mas, gente, ninguém está excluído do ministério do corpo de Cristo. Ninguém. Não existe uma desculpa, não existe uma cláusula de exceção. O ministério do corpo de Cristo é esse. É a edificação do corpo. Todo mundo participa disso. Não é só o pastor que edifica o corpo, não é só a galera do louvor. Não, gente. Todo mundo é chamado a contribuir na edificação do corpo. E ninguém está excluído disso. Nem eu e nem você. Não importa se você está fazendo seminário, se você talvez esteja vendo isso aqui, seja um pastor, sei lá, ou se você é simplesmente aquele membro normal. O cara que só está indo para a igreja, mas você não tem nenhum cargo de liderança, você aparentemente não é ninguém. Não, gente. Todo mundo é chamado a participar. Todo mundo é chamado a discipular. Todo mundo é chamado a ajudar outros a se parecerem com Jesus. Então, gente, isso é discipulado. Discipulado é caminhar junto. Discipulado é você derramar a sua vida na vida de outra pessoa. É você ajudar outra pessoa a se parecer mais com Cristo. E que exemplo melhor para a gente do que o exemplo de Jesus? Jesus Cristo dedicou seus 3 anos de ministério. Ele tinha vários discípulos. Mas Jesus Cristo tinha aqueles seus 12. Aqueles que estavam com ele aonde quer que ele fosse. Se Jesus fosse comer, eles iam com ele. Se Jesus fosse viajar, eles iam com ele. Para onde Jesus fosse, eles estavam juntos. Jesus derrama a sua vida sobre aqueles discípulos. Ele investe tempo, suor e lágrimas na vida daqueles discípulos. Jesus Cristo, ele investiu nele para que eles se tornassem mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Mas, gente, uma coisa que pode ficar na nossa mente quando a gente entende o que é discipulado, e que já foi um pouco tocado aqui, mas que eu quero ir mais a fundo nesse tópico, é: nós precisamos ser discipulados. Talvez você se pergunte, caraca, por que eu preciso ser discipulado? E, gente, isso muitas vezes fica na nossa mente como o resultado de uma visão errada do que é discipulado. Muitas vezes pra gente, pessoal, discipulado é alguém se metendo na minha vida. Muitas vezes discipulado, como a gente diz no popular aqui, é: ah não, velho, o cara quer dar pitaco na minha vida. Ah, ele quer se meter no que eu tô fazendo. Mas, galera, discipulado não é se meter na vida do outro, simplesmente. A primeira coisa que você tem que entender é que na comunidade do corpo de Cristo, na comunidade do Evangelho, não existe mais sua vida. Não existe mais só você. Cristo vive em você e você é parte de um corpo, o corpo de Cristo. É interessante que a ideia de corpo no Novo Testamento é literalmente de um corpo físico. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então, nós precisamos ser discipulados. E quando as pessoas elas chegam para falar para você, para confrontar você, para questionar algumas coisas que têm acontecido na sua vida, gente, não endureçam o coração de vocês.
Eu sei que é difícil pra gente às vezes engolir exortação, engolir confrontação, mas é para o nosso bem. Cristo, ele estabeleceu o corpo para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros. A vida cristã é difícil, galera. Ela é difícil, a gente precisa disso, a gente precisa do corpo de Cristo, a gente precisa estar na igreja, a gente precisa estar sendo acompanhado, a gente precisa de pessoas que nos acompanhem, a gente precisa de pessoas que olhem para a vida da gente de outro ângulo e possam mostrar para a gente áreas da nossa vida que muitas vezes a gente não reconhece que a gente tem errado. A gente precisa ser discipulado, galera, porque a caminhada cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Nós somos chamados a sermos ensinados e a ajudarmos uns pelos outros. É interessante que todos os mandamentos recíprocos do Novo Testamento enfatizam isso. Se você vai em Colossenses, Paulo vai dizer que nós devemos aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros. Em Efésios, Paulo também vai falar isso. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, também vai falar que nós devemos encorajar uns aos outros, exortar em amor uns aos outros, para que ninguém seja endurecido, para que ninguém se perca. E, gente, isso é prova de amor, galera. Discipulado é prova de amor. Se você está numa comunidade de fé, onde você tem irmãos que estão dispostos a gastar tempo, a investir na sua vida, a tentar ajudar você a melhorar, louve a Deus, porque isso é prova do amor do Senhor. Eu e você precisamos ser discipulados porque nós somos pecadores, galera. Nós somos cristãos, nós temos a Cristo e por causa disso, porque a gente já tem a Cristo, nós já somos perfeitos e glorificados em Cristo, mas ao mesmo tempo nós ainda vivemos uma realidade de pecado aqui. Nós somos livres do poder do pecado, mas nós ainda lidamos com a presença do pecado no nosso meio. Até o dia que Cristo voltar, nós vamos lutar contra o pecado. E galera, o pecado ele cega a gente. O pecado ele engana a gente. Por isso a gente precisa de pessoas que nos acompanhem, para que a gente possa a cada dia ser trabalhado. Galera, discipulado não é alguém se metendo na sua vida. Discipulado não é alguém simplesmente querendo dar pitaco na sua vida e se intrometer. Não, gente. Discipulado é uma expressão da graça e do amor de Deus na minha e na sua vida. Deus coloca pessoas na nossa caminhada para que possam nos ajudar, para que possamos ser mais parecidos com Ele, para que nós não sejamos entregues ao nosso próprio coração. Ele usa pessoas para trabalhar na nossa vida, para mostrar áreas que muitas vezes a gente não vê. Galera, não endureça o coração, não tape os ouvidos para o que seus irmãos falam. Não ignore o conselho dos mais velhos. Não fuja do discipulado, do relacionamento, porque isso está ligado ao seu chamado. Se você é crente, se você foi chamado por Cristo, você foi chamado para ser discipulado. Você foi chamado para ser ajudado a se parecer mais com Cristo e para ajudar outros. Você não está isento da responsabilidade de edificar o corpo de Cristo. Galera, nós não somos ilhas. Você não é uma ilha. Você não foi feito para viver sozinho. Você foi feito para viver no corpo, sendo edificado e edificando o corpo. Então, sim, você precisa ser discipulado. Se na sua igreja você não tem isso, galera, corre atrás. Procure alguém mais maduro que você. Procure alguém que está mais tempo na caminhada cristã. Alguém que possa ajudar você, alguém que possa te ensinar, alguém que possa te exortar, aconselhar, alguém que você confie, alguém para quem você possa abrir o seu coração. Você precisa ser discipulado. E, gente, por último, eu acho que essa é a questão que mais mexe com a gente, porque ela faz a gente sair do lugar. E essa grande questão é: eu também sou chamado a fazer discípulos? Galera, fazer discípulos é a nossa missão. Eu e você, nós somos chamados a isso. O Senhor Deus, Ele nos deixou a missão de expandir o reino dele aqui na terra.
Nós somos chamados a evangelizar, nós somos chamados a pregar o evangelho, nós somos chamados a ajudar outras pessoas a se parecerem com o Senhor, a ensiná-los a obedecer tudo aquilo que aprendemos de Cristo. A gente vê lá, por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, que Paulo vai dizer justamente isso para Timóteo. Ele fala, olha, o que de mim você ouviu diante de muitas testemunhas, ensine também para homens fiéis que possam ensinar a outros. Galera, a mentalidade do corpo de Cristo é que discípulos fazem discípulos. Eu e você somos chamados a evangelizar, a compartilhar o evangelho e a fazer novos discípulos. A ideia do discipulado, gente, é de alcança mais um, que alcança mais um, que alcança mais um. É assim que o reino de Deus é expandido na terra. Deus nos usa para a expansão do seu reino. Então, essa é a nossa missão. Você e eu, nós somos chamados a discipular. Nós somos chamados a ajudar pessoas a se parecerem com Cristo. E aí, depois de ter ouvido tudo isso, fica a grande pergunta: o que é que você está fazendo? Gente, o evangelho é maravilhoso demais para a gente guardar só para a gente e tentar viver sozinho. O evangelho, ele é feito para ser anunciado. Nós devemos anunciar tanto para aqueles que não creem e também anunciar ele para os que creem. Nós devemos evangelizar os descrentes e devemos ajudar nossos irmãos a se parecerem cada dia com Jesus. Devemos aconselhar uns aos outros, ensinar, exortar, consolar, chorar, orar. Nós devemos viver a vida do corpo. E, gente, isso não é fácil. Muitas vezes o discipulado ele é desanimador. Você se importar com outra pessoa, você correr atrás, tudo isso muitas vezes é muito desanimador, é desgastante, é cansativo. Quem discipula pessoas sabe disso. Mas é uma missão que não é em vão. Porque nós sabemos que no Senhor o nosso serviço ele não é em vão. Nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui não é olhando para o que está nessa terra, como Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 4. Não é olhando para o que se vê, porque o que se vê vai passar. Mas é olhando para as coisas que não se veem, que são eternas. Faça discípulos. Pregue o evangelho. Discipule pessoas. Isso vai ser difícil. Muitas vezes não vai ser legal e talvez isso te custe relacionamentos. Talvez isso custe para você amigos. Talvez pessoas te deixem. Talvez pessoas enjoem de você. Mas galera, vale a pena. Gente, um cristão que não vive para servir, não serve para viver. O Senhor Jesus te deu uma missão. Deus te salvou e o Deus que te salvou te comissionou para fazer discípulos. O que é que você tem feito com esse chamado? Qual é a sua reação diante do chamado do Mestre? Galera, quando o Senhor Jesus fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quando ele fala que a gente deve rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, ele estava se referindo também a gente, sabe? Porque todo cristão é chamado a trabalhar na obra do Senhor. Eu e você somos chamados a trabalhar na colheita do Senhor. Eu e você somos chamados a anunciar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. E somos chamados também a edificar os nossos irmãos. Somos chamados a ajudar os outros a se parecerem com Cristo e a sermos ajudados na nossa caminhada. Se você está aqui ouvindo esse podcast hoje, se você não tem alguém que te acompanhe, se a sua igreja não tem uma cultura de discipulado, não perca tempo, corra atrás. Procure pessoas que possam te acompanhar. Procure, gente. Nós precisamos de discipulado.
Nós precisamos de ajuda para nos parecermos com o Senhor. Todos nós precisamos, ninguém está excluído disso. Busque alguém mais maduro, alguém mais experiente na fé que possa ajudar você a se parecer mais com o Senhor. Que possa ajudar você a se parecer mais com o Mestre. Busque, porque essa é a nossa missão. Nós somos chamados para ajudar outros a se parecerem com Cristo e para sermos ajudados. Vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Vida cristã é vida para ser vivida no corpo. E dentro do corpo, as diferentes partes se ajudam. Dentro do corpo, todo mundo é chamado a ajudar. Todo mundo. E você não está excluído disso. Galera, eu espero que você tenha sido desafiado a se dedicar na obra do Senhor. Espero que você tenha sido desafiado essa noite a buscar ser acompanhado e acompanhar outros. A buscar ser ajudado e ajudar outros. Eu espero de coração que assim como o Senhor falou comigo, Ele possa estar falando com você. Gente, nós precisamos cultivar uma cultura do discipulado na nossa igreja. Nós precisamos urgentemente resgatar a mentalidade do discipulado. Eu e você somos chamados para fazer discípulos. Somos chamados por Jesus a contribuir com a obra dele. E aí? Vai ficar sentado no sofá? Você vai ficar no banco de reservas ou você vai entrar no campo e assumir a sua função? Gente, muito obrigado. Obrigado para você que ouviu a gente até aqui, você que está ouvindo a gente pelo YouTube, você que nos ouve também na rádio. Quero mandar um abraço para todos vocês, espero que vocês estejam bem. Galera, a audiência de vocês é muito importante. Mais uma vez eu peço, se você já conhece o nosso trabalho, compartilhe esse trabalho com outras pessoas para que mais pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor, para que mais pessoas possam ser edificadas, para que mais pessoas possam entender melhor verdades tão importantes da fé cristã que muitas vezes são deixadas de lado. Então, se você já conhece o nosso canal, se você já conhece o nosso podcast, compartilhe aí. Se você não conhece, clica aqui no nosso canal, clica aqui no nosso Instagram. Você pode acessar aqui embaixo todas as nossas redes sociais e plataformas digitais. Então, acessa aí, dá uma olhada nos outros vídeos. Toda sexta-feira às 8 da noite nós estamos aqui juntos para aprendermos mais sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus. Então, muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Eu espero que vocês tenham uma boa noite, um ótimo final de semana. E até a sexta que vem, pessoal!